Bom dia! Vamos chegando, vamos fazer um estudo bíblico. Pegue sua Bíblia, pegue um papel e uma caneta, que eu pedi agora de manhã para vocês orarem por mim, e eu acho que vocês oraram tanto que Deus falou comigo e pediu para eu vir aqui fazer essa live junto com vocês, esse encontro, para a gente poder falar um pouco sobre a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é a carta que eu tô lendo nesse momento. Então, gostaria de compartilhar um pouco com vocês o entendimento que tive dessa carta no capítulo 6, a partir do versículo 4. Eu quero que a gente pare para pensar um pouquinho a respeito daquilo que Deus já avisa para nós que é a nossa realidade e que, como ministros dele aqui na Terra, nós temos que compreender para conseguir ter comunhão com ele em plenitude, aceitar a realidade das coisas em plenitude, enfim. Peço desculpas pela minha carinha amassada, estou bem cansadinha, não quis fazer maquiagem nem nada, eu acho que essa sou eu, vocês têm que me aceitar do jeitinho que eu sou, ou me ama assim ou não me ama, de jeito nenhum. Então vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 4. A gente quer fazer uma explanação aqui bem intensa com vocês, para a gente pensar um pouco a respeito desse texto, tá bom? Paulo começa a dizer assim, o título para mim aqui na minha Bíblia é a abnegação de Paulo. Então a gente vai falar sobre a abnegação de Paulo. Capítulo 6, versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus. O que ele está dizendo? Como ministros de Deus, nós temos que ter muita paciência, suportar as aflições, suportar as privações. Veja, ter paciência nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Veja, até agora, nada de luxo, glamour e felicidade, como o mundo nos vende. Então ele está dizendo, vocês como ministros de Deus, tenham paciência. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns sejam empenhados, busquem a pureza, empenhem-se no saber, na longanimidade. O que é longanimidade? É você ter paciência naquilo que faz, é você pensar aquilo que você está dizendo, é você ser tardio ao irar-se, né? Na bondade, ele pede para que nós sejamos ministros de Deus também na bondade, ministros de Deus no Espírito Santo. Então que nós possamos sempre orar ao Espírito Santo para que ele nos capacite, para que ele esteja dentro de nós, habitando em nós. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Eu tô aqui num cenário improvisado, que eu não tô na minha casa, então não sei se tá bom. Digam para mim se vocês estão me ouvindo bem. Então ele tá dizendo assim, ó, sejam ministros de Deus nisso tudo, no amor não fingido. Por que ele faz? É 2 Coríntios capítulo 6, tá? A partir do verso 4, Marcos. Então, por que ele faz questão de dizer aqui para que nós sejamos ministros de Deus no amor não fingido? Porque nós sabemos que existem amores fingidos. Então, não finjam amar pessoas para conseguir coisas delas. Não finjam amar pessoas por interesse ou por qualquer outra coisa. Busquem amá-las verdadeiramente. Peçam a Deus para que tire do seu coração o amor fingido e coloque um amor real. A gente precisa olhar para as pessoas com olhos de Jesus. Olhar para as pessoas e pensar, o que Jesus pensaria dessa pessoa? Olhar para as pessoas e pensar que elas são possíveis irmãos em Cristo nosso. Gente, eu vivi na miséria até os 30 anos. Miséria espiritual, miséria de caráter, miséria de humanidade. Até os 30 anos, eu vivi 30 anos fazendo mal, sendo extremamente pecadora, sem me dar conta dos meus atos. Então, veja, teve esperança para mim.
Hoje eu consigo olhar com misericórdia para as pessoas. Por exemplo, tenho feito aí posts a respeito do feminismo, tentando desmistificar o que mentem para vocês a respeito do feminismo, e essas mulheres vêm atacar a mim. Perdi pessoas que eu amava, que amo, por expor uma verdade que elas não querem acreditar, porque é muito mais fácil convencer a pessoa a pecar do que convencê-la de que está pecando, né? Então, essas mulheres vêm até mim com raiva, com amargura, com rancor, e eu consigo entender o porquê, porque eu já estive no lugar delas. E porque em algum momento alguém lá atrás olhou para mim com amor, hoje eu consigo olhar com amor para elas. Meus amigos que acompanham às vezes os comentários dos meus posts, que rola lá um monte de briga e eles veem a minha paciência, vem falar comigo que não entende como é que eu tenho paciência. Mas é isso aqui, ó, eu sou ministra de Deus. Eu e você somos ministros de Deus. Então nós temos que nos dedicar a isso aqui, certo? Vamos lá, continuação. Versículo 7 do capítulo 6 de 2 Coríntios. A gente tem que ser ministro de Deus na palavra da verdade. É isso aqui que eu acabei de falar. A verdade doa a quem doer, precisa ser dita. Óbvio que não de qualquer maneira, né? Nós não somos do mundo. Nós não precisamos ser arrogantes. Nós podemos ter longanimidade para falar a verdade para as pessoas e entender quando elas não estão dispostas a acreditar, quando elas não estão dispostas e nem estão preparadas para entender essa verdade. A gente tem que entender também que Deus também mantém essas pessoas cegas e surdas para a sua verdade, como juízo para a sua obstinação pelo pecado. Então a gente tem que ser ministro de Deus na palavra da verdade, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ajuda a enxergar a verdade ao nosso redor, é ou não é, gente? A gente estudar a palavra de Deus nos dá uma capacidade muito maior de entender o mundo ao nosso redor. Tanto que aqui Paulo começa dizendo para nós isso aqui, ó. Sejam ministros de Deus nas aflições, nas privações, nos açoites, nas prisões. Ele já está preparando o nosso psicológico, dizendo, ó, vocês vão passar por isso, vocês vão passar por tumulto, vocês vão passar por problema no trabalho de vocês, vocês vão passar por problema na família de vocês serão negados. Jesus foi rejeitado em Jerusalém, né? Não o aceitaram enquanto profeta da palavra de Deus. Por quê? Porque cresceram com Jesus, viram Jesus crescer, né? E por isso não o respeitaram como filho de Deus. Então, geralmente dentro da nossa casa, da nossa família, a gente tem maior dificuldade de mostrar a nossa autoridade sobre as escrituras. Autoridade dada por Deus para nós, né? Então, não espere reconhecimento das pessoas dentro da sua casa. Paulo está dizendo aqui para nós. Sejam ministros de Deus se dedicando às orações, às vigílias, aos jejuns. Busquem pureza, busquem o saber. O saber aqui, ó, eu até grifei com mais carinho. Porque para mim, no meu entendimento, e aí você pode ter um entendimento diferente, que te faça dedicar a uma outra peculiaridade, mas para mim o saber é a resposta para muitas das ignorâncias que cometemos, porque a verdade é que traz para nós a liberdade. Jesus é a verdade e a vida, não é? E a verdade, ela vem com o saber, com o conhecimento, ela vem com o entendimento, né? Então, vamos lá, continuar. Então ele continua, versículo 7, né? Sejam ministros de Deus na palavra da verdade, no poder de Deus. A gente sabe aquela frase da Marvel, grandes poderes trazem grandes responsabilidades? O poder que você tem, que Deus te dá na autoridade da palavra dele, não é um poder que te dá a liberdade de fazer o que quiser a seu bel prazer. Pelo contrário, é um poder que te dá responsabilidade sobre as pessoas, te dá responsabilidade sobre o próximo, te dá responsabilidade de cuidar do outro. Eu, enquanto aqui, ministrando para vocês a palavra de Deus, eu tenho uma enorme responsabilidade, porque qualquer besteira que eu diga para vocês, eu posso estar pecando em nome de Jesus. Pecando em nome de Jesus. Vocês têm noção? Vocês conseguem alcançar a gravidade disso? Eu peco levando o nome de Jesus. E isso é grave, isso é ferir o reino de Deus.
Então, que nós sejamos ministros de Deus pelas armas da justiça. Nós temos que buscar a justiça, e não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Veja, um dos maiores elogios que Deus faz na palavra dele a respeito dos homens de Deus é justiça. Eles são justos. E hoje nós somos justos porque nós estamos debaixo do sangue de Cristo, porque nós estamos aos pés da cruz dele. Então nós somos justificados em Deus. Você consegue entender isso? Você consegue entender que um homem que estuprou ontem e se arrependeu hoje, ele já está justificado em Jesus? Se eu matei uma pessoa por raiva, por vingança, ou seja lá por qual motivo for, mas o Senhor Jesus, por misericórdia, me permitiu o arrependimento, eu estou justificado. Você precisa entender isso para entender o que é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Cristo. E se nós estamos nele, tudo que fizermos será para ele, para a glória dele. E se o nosso foco é glorificar a Deus, nós fazemos o que é certo. Nós buscamos fazer o que é certo. Às vezes falhamos, às vezes não conseguimos, tudo bem. Nós aqui estamos ainda debaixo do jugo da nossa carne. Mas nós buscando o auxílio do Espírito Santo, dificilmente nós vamos errar. E se errarmos, provavelmente o Espírito Santo vai nos dar a capacitação para o arrependimento. Então, vamos lá. Então, sejam ministros de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, que nós possamos ser ministros de Deus guerreando, quer as pessoas sejam ofensivas ou defensivas. O que isso quer dizer? Quando eu vou voltar a falar isso aqui, porque foi o que polemizou nos últimos dias. Quando eu ataco o movimento feminista, muitas pessoas vêm me ofender, mas também muitas pessoas vêm se justificar defendendo o movimento. Então eu tenho que ter armas que eu busco no saber para conseguir discutir com essas pessoas. Discutir no sentido de debate, tá? Então, dentro da nossa casa, quer alguém venha nos ofender ou quer alguém venha por justificativa própria discutir conosco, nós temos que saber que Deus espera de nós a longanimidade. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, que nós sejamos ministros de Deus, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Eu quero chamar a atenção para isso aqui. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos. Quantas vezes você andou na rua e viu aquela mulher de saia comprida, cabelo comprido, e você imediatamente identificou que ela era crente? Ela é uma completa desconhecida para você, mas você a conhece bem, porque você sabe que ela é crente. Então você já espera um tipo de atitude, você já espera uma oratória, você já espera um discurso, não é? Você já espera, inclusive, preconceitos, você já espera uma série de coisas que vêm dessa imagem, né? Então, o que Paulo está dizendo para nós? Que mesmo vocês sendo desconhecido das pessoas, você é desconhecido do caixa do supermercado, você é desconhecida do gari que está limpando a rua, você é desconhecida de um dentista que você foi receber os serviços, você é desconhecida dessas pessoas. Mas que no teu amor, mas que no teu sorriso, mas que no teu comportamento, naquilo que exala de você, você seja muito bem conhecido por essas pessoas como ministro de Deus. Pegou? Pegou isso, manto? Então que, como desconhecidos, entretanto, sejam bem conhecidos. Que a fama de vocês seja boa por causa do nome de Jesus, né? Como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos.
Eu acho que é um mistério muito grande para quem está de fora do cristianismo, para quem não está aqui junto conosco, nessa loucura que é o evangelho, entender como nós, sofrendo, como se estivéssemos morrendo, vivemos, sorrimos, louvamos, agradecendo aquilo que Deus está nos dando, seja bom ou seja ruim. É um mistério para as pessoas. E é isso que Paulo está dizendo para nós, que nós, mesmo enquanto morrendo de sofrimento, morrendo, não espiritualmente, ok? Mas assim, coisas estão mortificando nossa carne. E mesmo assim, vivemos em Cristo. E mesmo assim, louvamos a Deus. E mesmo assim, agradecemos ao Senhor pelo que Ele tem nos dado. Como castigados, porém não mortos. Quantas vezes Paulo apanhou em prisão? Ele foi, eu não lembro o nome da cidade agora, acho que é Antioquia. Ele foi espancado e dado como morto, largado para fora dos portões da cidade, dado como morto. Eu fico emocionada de pensar, Paulo apanhou e foi dado como morto, abandonado para fora dos portões da cidade. Vieram outros 2 discípulos, pegaram ele, carregaram ele embora. Quando Paulo se viu bem, ele voltou para aquela cidade que o tinha espancado até quase a morte. E aí, como castigados, porém não mortos. Sempre que alguém te espancar até quase a morte, mostre para aquela pessoa que o motivo da sua vida é Jesus e não o que as pessoas fazem com você e não aquilo que o mundo te oferece. Porque você é ministro de Deus. Voltamos lá. Nas aflições, nas privações, nas angústias, nas açoites, nas prisões, nos tumultos. Certo? Porém, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres. Mesmo que seu coração esteja sangrando por algo que você perdeu, por alguma expectativa que foi frustrada, por algum medo que você não consegue superar, a sua alegria não vem disso, não pode vir. A sua alegria precisa ser a presença de Deus. A sua alegria precisa ser no fato de você saber que seja lá o que aconteça na sua vida, seja lá o que você esteja passando, o seu destino é a eternidade. Sempre que você estiver entristecido no seu coração, olha para o céu. Olha para a grandiosidade desse céu e pensa que o lugar que você vai morar está acima dele. Está acima da tua compreensão. E busque alegria no Senhor, ok? Mesmo entristecido, seja alegre. Porque felicidade é diferente de alegria. Felicidade é um momento. Felicidade é você ganhar um presente e ficar muito feliz porque você ganhou um presente. Felicidade é você receber uma notícia e ficar muito feliz. Veja, eu fiquei muito feliz de saber que eu vinha para Brasília. Eu fiquei muito feliz de saber que em algum momento Deus fez o pastor Anderson Silva me ver e acreditar no meu trabalho e confiar em mim. Mas se nada disso tivesse acontecido, eu ia estar lá em casa agora, com a minha estante de livros de fundo, falando exatamente a mesma coisa para vocês. Porque a minha alegria está no Senhor. A minha alegria está na cruz do Calvário. Não está naquilo que Deus me dá, não está naquilo que o mundo me oferece, não está naquilo que eu tenho ou que eu deixo de ter. Certo? Então, tende sempre bom ânimo. Isso mesmo. Bom, e essa parte aqui é fantástica. Preste atenção. Segunda parte do versículo 10. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Gente, isso aqui é muito sério. Isso diz para nós o seguinte, a nossa missão aqui não é acumular riquezas, não é conquistar terras, não é conquistar posses.
A nossa riqueza é enriquecer os outros. A nossa riqueza é ajudar os outros a crescer. Por quê? Porque o nosso galardão está lá no alto com Deus. Quanto mais eu ajudo o meu irmão a conquistar aquilo que ele almeja, mais o Senhor aumenta o galardão dele sobre a minha vida. Então veja, mesmo que eu não tenha nada, e aí eu vou te convidar a pensar, você já teve a experiência de contratar alguém para fazer um serviço para você, alguém pobre, alguém que faz o que faz porque precisa muito, assim, porque não teve condições de fazer nada com maior capacidade intelectual. Por exemplo, esses dias foi um senhorzinho lá na minha casa, lá em Londrina, pedir para cortar a árvore da minha calçada. Ele pediu para cortar. Podar, né? Podar ela em cima e dos lados. Óbvio, eu precisava, ele viu que eu precisava, ele veio me oferecer um serviço que eu precisava, eu deixei. Ele me cobrou míseros R$20. E eu pensei, puxa vida, né? Barato demais, né? Isso não é uma mão de obra especializada, esse cara é bem pobre. Vamos ver como é que vai ser o serviço. Gente, ele podou minha árvore inteira. Ele limpou a minha calçada. Toda a sujeira que ele fez, ele limpou. Ele recolheu o lixo, ele não deixou no meu lixo. Ele levou embora. Ele se responsabilizou até pelo descarte do lixo. Isso é enriquecer o outro, mesmo sendo pobre. É fazer o seu muito bem feito. Para honrar o outro. Para mostrar para o outro que ele pode ter o que ele tiver. Se ele não tem Deus no coração, se ele não tem alegria em fazer o que faz, ele não tem nada. Então, que nós, mesmo pobres, possamos enriquecer os outros. Porque eu não tenho nada. Eu tô onde eu tô, eu não tenho nada. Mas eu tô aqui, ó, enriquecendo você um pouquinho mais da palavra de Deus. Porque enriquecer não é dinheiro. Geralmente, quando a Bíblia fala de enriquecimento, ela tá falando de enriquecimento espiritual, ela não tá falando de dinheiro. Eu tô aqui, ó, eu não tenho nada. Se você me pedir R$50, eu não tenho pra te dar. Mas eu tô aqui, te dando o melhor que eu tenho, que é o meu conhecimento da palavra de Deus, que é aquilo que o Senhor derramou sobre mim. E eu estou transbordando em você. Então faça isso. Transborde aquilo que Deus derrama sobre a sua vida, porque Ele escolheu você para derramar. Então é sua obrigação transbordar, porque Ele dá em quantidade transbordante. Se você não está transbordando, então você está acumulando. Você está segurando a riqueza. Não faça isso, transborde. E aí a partezinha final do versículo 10. Nada tendo, mas possuindo tudo. Ai, gente, isso é tão lindo. Porque assim, eu me sinto muito privilegiada, sabe? Mesmo nada tendo, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Eu tenho pão de cada dia, eu tenho água para tomar, água encanada. Eu tenho vocês, veja, eu tenho a minha internet, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. Você já se perguntou hoje? O que você tem? O que você tem? Olha em volta aí agora, onde você estiver. O que você tem? Primeira coisa que você tem, eu. Tá, meu amor? Você tem eu, tá? Eu não sou muita coisa não, mas eu tô aqui. Você pode me mandar uma mensagem quando você precisar, tá bom? Eu tô disponível. Mas você tem o Espírito Santo. Em nome de Jesus, você tem tudo que você precisa. Você não precisa mais nada. Ai, isso é muito lindo. Vamos continuar no versículo 11, porque isso aqui é lindo demais. Isso aqui vai fechar com chave de ouro a nossa conversinha rápida aqui, tá bom? Então vamos lá. Versículo 11 do capítulo 6 de 2 Coríntios.
Para vós outros, ó Coríntios, para vós outros, ó você aí do outro lado que está me ouvindo nesse momento, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. O que ele está dizendo aqui, ó? Abre a sua boca e fala de Jesus. Abre a sua boca e proclama o seu amor por ele. Abre a sua boca e leia em voz alta a palavra de Deus para que você possa ouvir a voz de Deus audivelmente. E nisso, expanda-se, alarga-se o seu coração. E olha o que ele vai dizer aqui, ó, versículo 12. Não tendes limites em nós. Não existe limite em nós. A gente que olha para essas 4 paredes aqui, ó, a gente que olha para nossa casa, para nossa caixinha de concreto e acha que esse é o nosso limite. Mas Paulo está afirmando para nós aqui, ó, não existe limites em nós. Nosso amor é ilimitado. Mas veja, preste atenção nisso aqui agora. Versículo 12, segunda parte. Mas estais limitados em vossos próprios afetos. Isso aqui é muito sério. Por quê? Porque Deus transborda amor em você. Ele derrama. Ele te unge com amor assim, ó, dos pés à cabeça. E você fica limitando esse amor ao teu marido, ao teu filho, ao teu amigo. Você fica colocando numa caixa um amor que não tem limite. Assim como Paulo diz que você não tem limite, mas fica se limitando nos seus afetinhos. Eu não vou falar com meu vizinho porque eu não vou com a cara do meu vizinho. Quem é você para não ir com a cara de quem você não sabe quem é? E aí você volta lá, ó, pro versículo 8 que diz... Versículo 9, que diz, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos. Seu vizinho precisa bem conhecer você de maneira boa e agradável. Porque o dia que ele souber que você é crente, amor, porque um dia ele vai te ver saindo com a Bíblia na mão, se é que você tem uma Bíblia e sai com ela na mão, aí ele vai dizer, ué, essa pessoa aí, mas nem bom dia me dá, que história é essa? É crente nem bom dia me dá? É crente e tá sempre de cara amarrada? É crente e trata mal o porteiro do prédio? É crente e nunca falou um oi pra mim? E quando eu precisei não me ajudou? Então não limite o amor de Deus aos seus afetos. Porque Paulo tá aqui afirmando pra você que você não tem limite. Você não tem limite, amor. Quando eu entendi que eu não tinha limite, eu comecei a transbordar aqui para vocês. Nós estamos aqui hoje juntos porque eu entendi que eu não tinha limite. Que quem me limitava era eu, porque Deus diz para mim que eu transbordo. Então veja, não se limite aos seus afetos. Não se limite. E aí versículo 13, para terminar. Ora, como justa retribuição, e eu falo-vos como a filhos, Paulo está dizendo, como justa retribuição daquilo que vocês estão recebendo, dilatai-vos também a vós. Gente, isso aqui é muito lindo. O que Paulo está dizendo para nós? Se dilatem, expandem-se. Isso me lembra uma oração que eu faço todos os dias a Deus. Todos os dias, eu ponho a mão na minha cabeça e eu peço para Jesus, eu falo, Jesus, expande o meu cérebro, expande o meu conhecimento, expande a minha inteligência, sabe? E hoje eu vou te convidar a fazer uma nova oração que eu vou colocar nas minhas orações de todos os dias. Coloque a mão no seu coração e peça, Jesus, expanda o meu coração. Expande a minha capacidade de amar os teus filhos. Expande a minha capacidade de ser bem conhecida, mesmo sendo desconhecida. Expande a minha capacidade de te amar,
Jesus, expande a minha capacidade de te entender, expande a minha capacidade de saber quem tu és, expande o meu discernimento, expande o meu conhecimento a teu respeito. Então, ore assim, queridos, orem assim. E aí eu vou encerrar com vocês. Eu ia dar continuidade aqui, mas acho que eu já falei demais. Porque daí, a partir do versículo 14, ele começa a falar sobre o jugo desigual. Sobre nós nos relacionarmos com aqueles que não têm fé. Mas ok, não vou continuar não, isso é tema para outra live. Eu quero que vocês terminem esse nosso encontro com esse pensamento de expansão, essa sensação de inchaço. Sabe quando você pega uma esponja, coloca debaixo da água e ela tá seca. E aí a água começa a cair, a água vai se espalhando nela, de repente ela começa a jorrar, e se você fecha a água, ela para de jorrar. E aí você espreme e ainda tem um monte de água. Eu espero que você seja hoje uma esponja do amor de Deus. Permita que ele derrame, e aí você comece a transbordar. Permita-se transbordar. Peça a Deus para que mesmo em meio a angústias, açoites e solidão, você seja capaz de transbordar. Para que mesmo assim, mesmo quando você não tiver mais nada para dar, que tua dor e o teu sofrimento estejam te consumindo, que você tenha a certeza que o Espírito Santo está com você. Que você tenha certeza que Jesus te lava com o seu amor, com o seu sangue, com a sua cruz, com a sua salvação. Jesus está com você, querido. E aí eu me lembro, acho que no ano passado, acho que foi em 2019, eu fui a uma igreja a 2 horas da minha cidade, lá de Londrina, é uma igreja em Vaiporã. Eu fui ver o pastor Lucinho, e ele foi pregar, e eu sou muito apaixonada pelo jeito alegre dele pregar, né, e tal. E aí eu fui assistir ele, e aí no fim do culto, ele desceu do púlpito e começou a abraçar as pessoas, orar com as pessoas. Ele é sensacional, esse cara. E quando ele me abraçou, ele falou assim pra mim no meu ouvido, eu nunca esqueci isso. Ele falou assim: quando você não tiver mais nada pra dar, continue dando. Aquilo mudou a minha perspectiva a respeito das pessoas. Porque eu sempre pensei assim, se eu não tenho pra mim, como é que eu vou dar pro outro? Mas, queridos, aquilo que você tem não é seu. Aquilo que você tem não foi você que conquistou. Aquele que te deu o pouco que você tem é capaz de te dar muito mais. Mas não retenha. Expanda. Quando você não tiver mais de alegria, lembre-se de que Deus é a sua alegria e expanda-se. Nunca perca de vista isso. E quando você não tiver mais nada para dar, se permita dilatar, se permita receber e continue dando. Já teve dias. Olha, fiz a live com a doutora Débora essa semana, né? A gente falou sobre sexo segunda-feira, enfim. Foi um dos vídeos mais bombados. Eu tive mais o último, que a gente falou sobre o óleo de coco e o sexo. Mais de 1000 visualizações. O vídeo mais visualizado do meu feed. O vídeo mais visualizado. Eu recebi mais de 30 pessoas no meu Instagram novas por causa desse vídeo. Eu sei que pra você pode até parecer pouco, mas pra mim 30 pessoas é uma igreja. E naquele dia eu tava péssima. Eu não tinha um pingo de condição de fazer aquela live. E olha como Deus foi bom. Eu ri tanto com aquela mulher. Eu me diverti tanto com aquela mulher. Deus me compensou. Eu tinha tido um dia muito ruim, com muitos problemas pessoais naquele dia. Eu tava mal, eu não queria entrar. E eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, eu não tenho mais nada para dar. Mas eu vou continuar dando. E Deus me compensou, Ele me honrou. Eu me diverti tanto. Eu terminei aquela live, gente, com o som do riso. Eu fui dormir, ainda lembrando e dando risada. Então eu quero encerrar essa live hoje dizendo isso pra você, querido. Quando você não tiver mais nada pra dar,
ore a Deus, peça ajuda e continue dando, porque Ele vai te fazer sorrir de novo, tá certo? Quando a gente doa, é onde a gente mais recebe. Eu tô aqui muito feliz de estar com vocês. Eu tô aqui muito feliz de poder compartilhar com vocês o que eu tenho vivido, o que Deus tem me proporcionado. Eu tô aqui em Brasília realizando um grande sonho de começar a minha carreira ensinando as escrituras. Eu tenho estudado muito, meu mestrado é voltado a isso, a minha especialização, que ontem foi a última aula, minha especialização em História das Religiões, ontem foi a minha última aula, agora é defender o meu TCC para ser aprovado em nome de Jesus. Eu vou sair especialista em História das Religiões. O meu mestrado, que está em andamento, é em semiótica nas escrituras, então eu tenho dedicado a minha vida a estudar as escrituras para ensiná-la com excelência. E estar aqui em Brasília gravando o meu primeiro curso é Deus dando start. Por quê? Porque quando eu não tinha nada para dar, eu continuei dando. Então eu te convido a fazer isso hoje. Dê. Não guarde nada para você. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam receber o meu amor, porque eu amo muito vocês. E eu sou muito grata a Deus por cada vida. E eu vou encerrar, porque senão eu começo a chorar. Eu não paro nunca mais. Mas é de alegria, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e por estarem aqui, me dando a oportunidade de falar de Deus. Tá bom? Ó, um beijo, a gente vai se falando. Tá bom? Beijo.